Existiram animais que jamais serão descobertos? E por que o leite da vaca é branco? Essas e outras perguntas eu vou responder hoje em mais um Paleontólogo Responde. Fala, meus dinossauros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje mais um Paleontólogo Responde, né? Que é o bloco aqui do canal que vocês mais gostam. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito importante, o like para divulgação do vídeo para mais pessoas. E a inscrição que vamos chegar em 40 mil inscritos, falta muito pouco, cara. Já vamos chegar. E não esquece de estar comentando no vídeo para estar participando do sorteio do livro Ascensão e Queda dos Dinossauros. Um livro incrível para quem gosta de paleontologia, biologia e muito mais, cara. Esse livro é sensacional. Você vai adorar ler esse livro. Tanto criança, adolescente, adulto, esse livro prende demais, é muito bom. Então é só comentar nos vídeos grandes e ser inscrito aqui no canal que você vai estar participando do sorteio. Quando a gente chegar em 50 mil inscritos eu vou sortear 2 para vocês. Então vamos ver as perguntas de vocês. O Vitor, eu nunca consigo pronunciar esse nome dele, eu não lembro como pronuncia. Ele comentou e eu esqueci, Fábio. Desculpa aí, mano, é Vitor Ui8. Não? Quantos nichos ecológicos existem? Ótima pergunta. Primeiro, vamos entender o que é um nicho ecológico. Bom, o nicho ecológico é basicamente o papel ecológico de um indivíduo no ecossistema. Por exemplo, a formiga tem um nicho ecológico, o tamanduá-bandeira tem outro, e a onça-pintada tem outro. Cada espécie possui um nicho ecológico diferente. Então podemos dizer que existe um infinito número de nicho ecológico. Não existe um número certo, são infinitos. Mas por quê? Eu vou dar um exemplo. O Smilodon populator era o predador de topo do Brasil. Após ele ser extinto, a onça-pintada tomou esse posto. E mesmo ambos sendo os predadores dominantes, seus nichos são diferentes, pois não são espécies iguais e possuem diferentes formas de interagir com o ambiente, pois o nicho ecológico descreve como um organismo vive em seu ecossistema. Então, existem vários nichos ecológicos infinitos diferentes. O Vicentes, um beijo pra ele lá de Portugal, meu inscrito lá de Portugal, ele perguntou: seus pais sempre te apoiaram nessa jornada da ciência? Sim, meus pais, mesmo sem entender muito sobre paleontologia, essas coisas, me apoiaram e me guiaram nesse caminho. Minha mãe me dava vários brinquedos de dinossauros, inclusive esses aqui, ó, que eu deixo no cenário, que são os primeiros que eu ganhei, que é o Brachiosauro, que vocês já viram muito, o Giga, que eu tinha, esse Giga aqui com o cara de T-Rex, ó, o Giga com o cara de T-Rex. Eu amo esses brinquedos, cara. Que aí desde moleque tá aqui comigo, que me botou nesse caminho, né? E ela também me botava pra ver tudo que era de dinossauro, filme, documentário, desde moleque pra eu ver, porque ela achava muito bom pra eu aprender e crescer. E ela quase saiu na porrada uma vez com uma mulher que tava falando que dinossauro era do diabo, mano. Eu morri de rir na época, eu moleque, né? Mas eu adorava. O Gigasauro perguntou: os dinossauros que andavam em grupo lutavam por liderança? Sim, espécies como ceratopsídeos, hadrossauros e outros animais que viviam em grandes grupos ou mesmo grupos pequenos de predadores poderiam provavelmente lutar pela liderança, assim como vários animais atuais fazem. O que nos mostra isso são marcas de combate em vários fósseis desses grandes animais, principalmente de ceratopsídeos, que eram, ou paxcefalosaurídeos também, que é onde tem as principais provas. O Chan perguntou: existem animais que jamais serão descobertos por não ter fósseis? Sim, isso é uma coisa até triste, cara. Existiram milhões de espécies que não conhecemos e provavelmente nunca vamos nem conhecer, e nem imaginar como eram. Até o momento nós não descobrimos nem 10% dos animais que viveram em nosso planeta, contando nesses 10% com todas as espécies viventes que já conhecemos atualmente. Para vocês terem ideia, hoje em dia, atualmente, existem catalogadas cerca de 1,5 milhões de espécies de animais, catalogadas. Mas, para os especialistas, existem cerca de 10 milhões e nós só catalogamos 1,5 milhões. Ainda falta muita espécie para a gente conhecer e catalogar que existem hoje em dia. Então imagina a quantidade de espécies que vivem nesses 500 milhões de anos da evolução dos animais, tudo. Quantas espécies não descobrimos e nem vamos descobrir. Nossa, é inimaginável, cara. Tênis Studios perguntou: por que o leite da vaca é branco? Segredo por trás de um leite tão gostoso, dona Vaquinha? Na verdade, meu nome é Jairo. Lá ele, meu mano. Mas é uma pergunta bem interessante. São as gorduras e proteínas presentes no leite que causam essa dispersão de luz branca, deixando
a cor branquinha do leite, lá ele. Partículas colóidas de caseína e de fosfato de cálcio, junto com as proteínas albumina e globulina, que causam isso. Então, juntando gordura e as proteínas que fazem o leite ficar com a cor branca. O Vicentes, novamente, você conhece ou já teve contato com o paleontólogo português Octávio Mateus. Infelizmente, nunca falei com ele, eu conheci ele pessoalmente. Mas o Octávio Mateus é um paleontólogo fantástico, cara. Pra quem não conhece ele, foi ele que descreveu o Torvosaurus gurney, o Allosaurus europaeus, o Lusotitã, entre várias outras espécies. Quem sabe quando eu for em Portugal, eu dou uma encontrada com ele, converso com ele, ou mesmo eu entro em contato com ele por aqui pra gente bater um papo. O Paulinho9116 perguntou: se todos os dinossauros morreram, como eles evoluíram para pássaros que existem hoje? No comentário ele fala que não acredita tanto em evolução. Vou tentar fazer ele acreditar. Eu ainda fico muito impressionado, né? Que, assim, o pessoal ainda não entendeu essa pegada. Mas vamos lá, eu vou explicar. As aves não surgiram ou evoluíram após a queda do meteoro, quando os dinossauros, né, grandes se extinguiram. E não, nem todos os dinossauros foram extintos, e nem todos os animais também. Porque na época dos dinossauros, no final do Cretáceo, não existiam apenas dinossauros. As aves surgiram durante o fim do período Jurássico, milhões e milhões de anos antes do fim do Cretáceo. As aves já eram um grande grupo de dinossauros durante todo o Cretáceo. E grande parte delas foi extinta também no fim do Cretáceo. As aves quase foram totalmente extintas também. Poucas sobreviveram. Se fala que foi o fim dos dinossauros por causa dos grandes, das espécies maiores que foram extintas, mas não foi. Foi o fim da era dos dinossauros, que os dinossauros eram as espécies dominantes, dominavam o planeta inteiro, mas essas aves seguiram, as aves são dinossauros. As aves são dinossauros e não evoluíram após a queda do meteoro. Caso você queira entender mais sobre isso, vai num dos últimos vídeos que eu postei, a galinha e o T-Rex são parentes, ou vai também lá no canal do Abner, do ABC Terra, que ele postou o vídeo sobre a evolução das aves, que aí você vai entender com mais detalhes, ok? O Lucas Nogueira perguntou: irmão, qual predador ocupou o lugar do Barynosuchus como predador dominante do sul? Para quem não conhece, o Barynosuchus foi o maior predador terrestre de todo o Cenozoico. Ele dominou a América do Sul durante o Eoceno Médio e foi extinto há mais ou menos 15 milhões de anos. Mas, infelizmente, ele foi extinto, né? Mas quem ocupou o posto de superpredador dele? Foi um parente um pouco distante, bem distante, que assumiu esse posto. As aves do terror, que já conviviam com o Barynosuchus. Elas viraram os predadores terrestres supremos após a extinção dele. Até, pelo menos, a chegada do Archaeopteryx e do Smilodon populator. O David Diniz de Paula perguntou: Arthropleura trocava de exoesqueleto? Bom, vamos analisar os parentes atuais da Arthropleura. Todos os artrópodes possuem um exoesqueleto quitinoso. O escorpião, a centopeia, as aranhas, etc. Quando chega em um tamanho em que o exoesqueleto não expande mais, ocorre a troca de exoesqueleto. E com certeza a Arthropleura fazia também, da mesma maneira. E muito mais vezes, provavelmente, já que esse animal chegava a quase 3 metros de comprimento. O Samuel Rosa Viana perguntou: quais são os equipamentos que um paleontólogo usa em campo? O meu professor falava muito assim: um paleontólogo ele precisa apenas de uma pá, um pincel e bons olhos. Mas um paleontólogo, dependendo de onde for fazer a escavação, precisa desde uma picareta a uma escavadeira. Então existem diversos equipamentos que um paleontólogo pode utilizar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, dando exemplos e mostrando os equipamentos de paleontologia. Comentem aí embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo desse jeito. Muito obrigado, meus dinossauros. Mais um videozinho concluído com várias perguntas interessantes de vocês. Então, comenta aí embaixo a sua pergunta. Pode ser sobre biologia, paleontologia, videogame, dinossauro, videogame, futebol, tudinho que vocês quiserem, pode comentar aí embaixo que eu vou responder, fechou? Vou falar sobre, vou tentar, só a pergunta ser interessante que ela vai aparecer no vídeo. E antes de finalizarmos esse vídeo, vai lá no meu canal de gameplay, estamos chegando já em 300 inscritos, tá tendo muita gameplay legal com os amigos doidos, tá tendo jogo de terror, vai ter jogo de dinossauro, Path of Titans, The Isley, Jurassic World. Vai ter muito... Nossa, vai ter tanto jogo lá, cara, de terror principalmente, Outlast, Alien Isolation, vai ter muita coisa lá pra vocês se divertirem. Então chega lá, Alossauro TV, a zoeira lá vai cantar. E aí no final vai ter minhas outras redes sociais, onde eu posto muita coisa que eu não posto aqui e tento responder todo mundo. Então me segue lá, que vai ser de muita ajuda pra mim, beleza? E aí no final vai ter mais 2 vídeos de paleontologia, biologia e muito mais pra vocês verem, se divertirem e aprenderem. Então um beijo e sejam extintos!